João Lucas é uma viagem, começando a dar um Ronaldo aí. Pelo amor de Deus, né? E ele tá parecendo aqueles gatos, tá ligado? Que brigando, olha o cabelo dele arrepiado. Luan e sua peluda. É porque eu prefiro a câmera do celular. Dois Luan, Pia? Dois Luan. Ai, Deus. Ô, gente, quando eu falo, fica ruim pra vocês ouvirem? Não, né? Dá pra escutar até demais. Hã? Dá pra escutar até demais. Agora na de Bruno. Na de Bruno, tem que ficar a aula todinha. Bichinho. Pode de Bruno, parece um robô falando. É, às vezes é a internet. Vamos lá. Meninos, falando um pouquinho agora sobre isomeria espacial, vocês entenderam bem o conceito de isomeria, não é? Ou não? Sim. Então, pronto. Isomeria é o que é isomeria mesmo, Ítalo? Isomeria é quando um composto orgânico ou mais possui a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, nitrogênio e oxigênios, Sim. porém tem estruturas diferentes. Muito bem. Ó, gente, só para lembrar, a isomeria vai ter a mesma fórmula molecular, porém a estrutura, né, ela é totalmente diferente, certo? Aí a gente vai ter dois tipos de isomeria, a isomeria plana e a isomeria espacial, certo? No caso da isomeria plana, ela é mais fácil, porque na isomeria plana, eu sei mais ou menos o local que ela fica e tal, como é que eu mudo. No caso da isomeria espacial, vocês vão ver que a isomeria espacial, ela pode trocar de lugar, ela pode rotacionar, ela tem 3 planos. Aí é um pouquinho mais difícil, mas também não é tão difícil não, tá? Aí vejam só, a isomeria espacial ou estereoisomia, gente, eu preciso de óculos urgente, é aquela que somente pode ser explicada por meio de fórmulas espaciais. Eu mostrei a vocês ontem uma diferença da fórmula plana para a fórmula espacial, tá? E para a gente entender um pouco dessas fórmulas espaciais, a gente tem que entender que as estruturas tridimensionais. Eu não sei se vocês já viram, com certeza já devem ter visto na matemática, né? Na matemática a gente tem a geometria plana e a geometria espacial, entendeu? Então é mais ou menos essa mesma regra. Quando a gente tem esse plano tridimensional, a gente vê em 3 dimensões, tá bom? Aí ele fala assim, ó, em outras palavras, isso significa que só iremos enxergar a diferença existente entre 2 isômeros espaciais se fizermos uso de modelos moleculares espaciais, que não são aquelas estruturas que a gente está acostumado a ver. Eu vou mostrar aqui a vocês como é mais ou menos a estrutura espacial. Aí existem 2 tipos, né, que a gente vai trabalhar com isomeria espacial, que é a isomeria geométrica, né, chamada também de isomeria geométrica cis-trans, e a isomeria óptica, certo? Aí vejam, por exemplo, um exemplo aqui da isomeria geométrica, tá? Nesse caso, ó, pode ocorrer em 2 casos principais, certo? Vocês estão vendo aí, por exemplo, que é um composto, esse composto ele não está em isomeria geométrica, ele está em isomeria plana, tá? Mas existe também o composto geométrico. Nesse caso aí, ó, ele vai acontecer, a isomeria geométrica, ela sempre vai ocorrer obrigatoriamente, entendeu? Com alquenos, certo? Lembra quais são os alquenos? Tu lembra, Ítalo? Não. Não lembra, não? Gente, os alcenos não são aqueles que são compostos carbônicos formados por dupla ligação? Lembrou? Lembrei. Pronto. Então, ele sempre vai acontecer com compostos que são alquenos, né? Eles têm que possuir... Oi?
Deixa eu me atrapalhar um momentinho. Pessoal, hoje vocês teriam aula de arte, não é isso? Era. Só que o professor, ele não viu o horário dele. Aí ele pensou que era agora a última aula. Entendeu? Aí vocês ficaram sem a aula de hoje. Eu pedi para ele gravar um vídeo e mais tarde eu lanço no grupo, tá bom? Tá certo. Obrigada aí. E desejo à mãe de vocês um feliz Dia das Mães. E eu deixei uma lembrancinha aqui da turma para a mãe. A mãe, quando vir fazer o pagamento, aí pega, tá certo? Tá certo. Feliz dia pra senhora Tá também. certo. Feliz dia das mães da Obrigada, meus senhora. amores. Feliz Dia das Tchau. Mães, Jaque, para você e Fabiana. Tchau. Obrigada, Adriana. Tchau. Tchau. Obrigada, eu mandei um abraço, um feliz Dia das Mães para ela. Tá certo. Tá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Então, Ela... voltando. Peraí, só um minuto. Ela falou de qual professor mesmo? Como é? Deu pra entender? Jô. Não deu pra entender. Jô. Ah, tá. Sala de jogo. Sim, de jogo. Sim, gente. Então, voltando. No caso da isomeria geométrica, os compostos eles têm que ter obrigatoriamente dupla ligação entre esses carbonos, né? Os carbonos, pelo menos os carbonos do meio. Entendeu? E também a isomeria geométrica ela tem que acontecer com compostos cíclicos. Eu vou explicar a vocês o porquê. Vejam só. Quando um composto ele tem uma ligação simples, olha para cá, para mim, tá vendo? Quando ele tem, estão me vendo? Aqui, Bom. é essa câmera. Olha um. Quando ele tem uma ligação simples, ó, tá vendo? Ele tem como rotacionar. Entendeu? Então, se o carbono com uma ligação simples ele rotaciona, não muda nada. Certo? No caso da geometria espacial. Agora, se o carbono ele tem duas ligações, ele não tem como rotacionar. Ele trava. Entendeu? E aí é quando pode acontecer os isômeros, porque a gente vai ter os isômeros espaciais de acordo com os planos. Se vocês olharem aí na imagem, vocês vão entender direitinho. Vejam só esse composto. Esses dois átomos, só falando a vocês que esse tipo de estrutura aí, gente, é a estrutura espacial, tá? Aí veja que esses átomos maiores, eles são os átomos de carbono. E eles têm a dupla ligação, como vocês estão vendo. Tá certo? Aí ele não tem como rotacionar. Só um minuto. Passa pra lá, né? Vai. Ei, vomitou. Só um minuto, gente. Minha cachorra vomitou aqui. Vomitou. Peraí, mãe. Pode me lavar a porta. Depois eu limpo. Eu vou ligar um pano. Ela tá vomitando mais. Aí vejam. Perdi a concentração agora com a cobra aqui morrendo. Aí vejam. Vejam só que a gente tem, por exemplo, o plano de cima e tem o plano de baixo. Certo? No plano de cima, nessa primeira imagem, nessa imagem da esquerda, aqui tem a explicação até, inclusive. Vê só. Na foto da esquerda, os dois átomos de cloro, eles estão do mesmo lado do plano. Tá certo? No caso, embaixo. E o hidrogênio, eles também estão no mesmo plano. Tá certo? Vai mais lá a porta aqui. Depois eu pego. Então, vejam. Esses planos, vocês estão vendo que ele é dividido, certo? No plano de cima e o plano de baixo. Entendeu? E aí, essa forma que a gente está vendo, da imagem da esquerda, é quando a gente chama de forma cis. É uma geometria, é uma isomeria cis. Certo? Já na foto da direita, ó, os dois átomos de cloro estão em lados opostos do plano, tá? E divide a molécula no meio. Esse é chamado de forma trans, do latim, que vem além de. Então, vejam só. No caso, o cloro aí, ele está como se fosse um X, né? Fazendo um X. E no caso da foto da esquerda, a gente vai ter iguais em cima e iguais embaixo. Aí é quando a gente tem
tanto a isomeria geométrica cis, como a isomeria geométrica trans. Vocês entenderam? Uhum. Sim. Entenderam, né? Aham. É bem simples. Ó, isômero cis e trans têm propriedades físicas, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e tal, e propriedades químicas diferentes, embora eles sejam isômeros. Deu para entender, né? Vejam que eles são isômeros, tá? Só que as propriedades deles são diferentes. Tanto, veja essa molécula aí, cis-1,2-dicloroeteno, certo? Tanto essa quanto a outra, eles trocaram a sua geometria espacial, tá? E com isso ele vai ter a sua propriedade diferente, tá certo? Embora seja a molécula igual, quantidade de carbonos iguais. Aqui ele traz ó, um outro exemplo, né? Se você perceber, o que é que está acontecendo aqui? Ele está trocando, é como se ele estivesse fazendo assim, ó, feito uma porta, tá vendo? Ele fecha e abre assim, ó. É isso que está acontecendo. Sendo que, deixa eu ver aqui, quando ele faz isso, ele se solta do hidrogênio, tá vendo? E quando ele volta, ele se liga ao hidrogênio de novo. Também é outra característica. É um tipo de isomeria espacial, porque ocorre não tem como ocorrer essa rotação, entendeu? Devido à dupla ligação aí desses carbonos em vertical, tá? Mas é uma isomeria espacial, no caso, sendo a forma cis e a forma trans. Beleza? Beleza. Beleza. Aí, vejam, nos compostos cíclicos, gente, é basicamente a mesma coisa, entendeu? Um ciclo, ele é uma cadeia fechada, tá certo? E tem que ser, lembra que tem que ser, quem tem que ter também ligações duplas nesses compostos cíclicos ou ligações simples, tá? Não tem como esse ciclo, ele se rotacionar, os carbonos dele, porque ele tá, ó, em ciclo, não tem como ele rotacionar, tá? Então, a única coisa que vai modificar são essas moléculas deles que estão adjacentes, ó. Vocês podem ver, por exemplo, esse carbono da ponta do triângulo, da ponta principal do triângulo. Tá vendo o cloro e o hidrogênio que eles trocam de lugar? Uhum. Ele só troca de lugar, entendeu? Eles só trocam o seu espaço, eles trocam de lugar, eles não trocam de estrutura na cadeia, entendeu? Por exemplo, na geometria plana, os átomos eles conseguem mudar de lugar na cadeia mesmo, entendeu? Mas no caso da isometria espacial, no mesmo carbono ele troca de lugar. É como se ele rotacionasse o carbono, entendeu? Aí veja, os compostos cíclicos, eles apresentam um anel ou núcleo, que é um polígono plano. Conforme as ramificações ou substituintes estejam acima ou abaixo, esse polígono podem surgir como casos de isomeria cis ou trans, certo? Segue a mesma forma da isomeria com alquenos, né? Com as cadeias lineares, certo? Dependendo do lugar que ele trocar, ou ele vai ser cis, ou ele vai ser trans, ou ele vai ser cis-trans. Certo? Aqui na representação, dá para a gente ver mais ou menos como é que ele fica. Ó. Na foto da esquerda, os dois átomos de cloro estão acima do plano do anel. Na foto da direita, um átomo de cloro está acima e o outro está abaixo do plano do anel. É como se eu estivesse passando como se fosse essa linha azul aí que vocês estão vendo. Estivesse passando assim, e um está do lado e o outro está do outro. Entendeu? Só que quando a gente vai passar para o papel, veja a ponta do triângulo, a ponta principal. Como é que fica, tá vendo? Uhum. Quando a gente vai passar para o papel, ele fica assim.
tá? Porque não tem como a gente fazer uma estrutura tridimensional no papel, né? É bem difícil. Aí vejam, as duas estruturas não podem ser superpostas de modo que temos dois isômeros diferentes. O primeiro, da esquerda, ele é cis e o segundo, ele é trans. Tá certo? Fácil, né? Cadê vocês, povo? Aqui. Deu para compreender, gente? Sim, senhor. Vê esse exemplo aqui. Presta atenção. O composto representado pela fórmula. Aí temos aí a fórmula. Tá? 1. Admite um isômero trans. Gente, se eu trocar essa parte com a outra, ó, se eu fizer isso, entendeu? Então a gente já identifica que ele é um isômero que ele pode ser trocado, tá? O 2, ele é um ácido graxo, ácido carboxílico com cadeia longa. Eu falei a vocês na primeira unidade que o ácido graxo ele sempre vai ser, acho que foi na primeira unidade de bioquímica, lá no primeiro ano, certo? Que os ácidos graxos são cadeias carbônicas longas. Toda cadeia carbônica que é longa, e principalmente porque ele termina com um álcool aqui, ó. O ácido graxo, ele sempre vai terminar com um álcool, que é o glicerol. Tá? Então, o segundo também está correto. E o terceiro, a fórmula molecular, ele dá só é fazer a contagem aí, certo? Então, vocês veem que é um tipo de questão que não é tão difícil. Tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Pronto. Gente, dúvidas? Não. Não. Agora é eu. Ficou fácil esse assunto. É fácil, não é difícil não. Entendeu? É só você... Olha, você sabe fazer a contagem dos carbonos, a contagem das ligações. Quando você olhar para o papel que você conseguir fazer a troca, você consegue fazer. Entendeu? Como vocês fizeram ontem, não é difícil. A diferença da geometria espacial é justamente essa, que ela troca de lugar no espaço, certo? Ela não troca de lugar no carbono, na estrutura, certo? É só isso. Tá Só certo. isso. Beleza? Beleza. Bom, eu vi que só tem 4 alunos no Google Sala. 4. Certo? Então, quem não está ainda, quem não está ainda, por favor. Eu tô não, né? Eu tô não, né? Não vi quem está. Você que só são 4. Então, Eu vou olhar agora quem tá. Quem tá, quem não tá, entre, porque a atividade de ontem tá para você postar apenas só até domingo. Não vou Certo? entrar hoje. E é isso, gente. Qual é a senha, Rialho? Tá Kaique, tá Luan, tá eu e Ítalo. Qual é a senha? Volte lá no grupo que eu já postei desde de sempre. Aí volta as conversas que você vai achar. Tá logo a segunda mensagem. Viu? Após, gente, tchau. Tá certo. E até segunda, né? É segunda. É segunda. 11h47, só falta 3 minutinhos. Tchau. Valeu, Tchau. Tchau. Até. Não.